A ironia do corpo de vingança. Uma reflexão sobre responsabilidade, maturidade emocional e amor próprio. Quer ouvir algo verdadeiramente irônico? Hoje, mulheres por toda a internet estão dizendo que estão trabalhando no chamado corpo de vingança. Esse termo virou tendência, virou hashtag, virou identidade. Todo mundo parece entender o conceito, mas quase ninguém questiona o que ele realmente significa. Um corpo de vingança é basicamente isso. Uma mulher passa por um término, sofre uma decepção amorosa e então decide mudar. Decide ir para uma academia. Decide comer melhor. Decide cuidar da aparência. Decide se tornar a melhor versão de si mesma. Não por ela, mas para que o ex veja, para que ele sinta, para que ele se arrependa, para que ele perceba o que perdeu. E é aqui que entra a pergunta que ninguém quer fazer. Por que agora? Por que essa motivação só aparece depois que alguém vai embora? Por que o amor próprio só surge quando há rejeição? Por que o cuidado com o corpo, com a mente e com a disciplina pessoal precisa estar ligado à dor, ao abandono ou à vingança? A verdade desconfortável é que muitas mulheres estão usando o término como desculpa para finalmente fazerem coisas que sempre souberam que precisavam fazer. E sem perceber, estão transferindo a responsabilidade disso para os homens. De forma inconsciente, a mensagem vira esta: eu não tinha o corpo que eu queria por causa dele. Eu não me cuidava porque ele me bloqueava. Eu não evoluía porque ele era tóxico. E isso é perigoso. Não porque homens não possam ser tóxicos. Podem, e muitos são. Mas porque isso retira completamente a autonomia da mulher sobre si mesma. Quando você diz que só conseguiu se cuidar depois que alguém saiu da sua vida, você está dizendo, mesmo sem querer, que nunca foi dona de si. E isso não é empoderamento. Isso é dependência emocional disfarçada de força. O que esse termo realmente revela. Vamos ser honestas. Um corpo de vingança não é sobre saúde. Não é sobre bem-estar. Não é sobre disciplina. É sobre ressentimento. É sobre provar algo a alguém que já não está mais ali. É sobre transformar dor em espetáculo. É sobre tentar recuperar o controle do ego depois que ele foi ferido. E o mais irônico de tudo é que, ao fazer isso, muitas mulheres acabam admitindo algo que talvez não percebam. Elas nunca estavam realmente trabalhando em si mesmas antes. Porque se estivessem, não precisariam de vingança. E aqui vem outra pergunta que incomoda ainda mais. Por que eu nunca vejo mulheres dizendo: estou cuidando do meu corpo porque me amo? Estou indo à academia porque quero envelhecer bem? Estou me disciplinando porque quero ser uma mulher forte, estável e saudável? Por que o discurso quase sempre envolve um homem? Ele me traiu, ele me deixou, ele não me valorizou, ele vai se arrepender. Onde está a postura? Onde está a elegância emocional? Onde está a maturidade? A falta de responsabilidade emocional. Existe uma ideia muito perigosa sendo normalizada. A ideia de que, se algo deu errado, alguém precisa ser culpado. E quase sempre, esse alguém é o ex. Mas relacionamentos não são tribunais. Nem todo término precisa de um vilão. Nem toda dor precisa de um culpado externo. Homens erram, mulheres erram. Todos erram. Mas crescer emocionalmente exige uma coisa que muita gente evita: olhar para si mesma sem desculpas. Perdoar não é esquecer. Perdoar é soltar o ressentimento que te mantém presa ao passado. Quando você carrega raiva, você continua emocionalmente ligada à pessoa que diz ter superado. Quando você vive para provar algo ao ex, ele ainda controla você, mesmo ausente. E isso não é liberdade. Isso é prisão emocional. Por que não antes? Essa talvez seja a pergunta mais importante de todas. Se você estava em um relacionamento, houve um momento, no começo pelo menos, em que você gostava daquela pessoa. Talvez até tenha acreditado que ele poderia ser o cara, o futuro, o para sempre. Então, por que você não se cuidava naquele momento? Por que o esforço só surge quando tudo já está quebrado? Por que a disciplina só aparece depois do caos? Por que a motivação vem sempre atrasada? Eu quase nunca vejo mulheres dizendo: estou cuidando do meu corpo para ser a esposa que imagino ser. Estou cuidando da minha saúde para construir uma família. Estou investindo em mim para o meu futuro. Quando vejo alguém assim, eu sigo.
porque é raro. O que vejo, na maioria das vezes, é gente esperando o último minuto. O último minuto antes do casamento. O último minuto antes do término. O último minuto antes do colapso. Por que sempre o último minuto? O problema não é o relacionamento. É o vazio interno. Muita gente entra em relacionamentos esperando que o outro traga motivação, identidade e propósito. Isso é um erro. Nenhum relacionamento saudável nasce da carência. Nenhuma parceria funciona quando uma pessoa espera que a outra a complete. Se você só se cuida quando está solteira, se você só cresce quando termina, se você só se encontra quando perde alguém, então o problema não é o relacionamento, é você. E isso não é um ataque, é um convite à responsabilidade. Se você precisa terminar para se sentir você mesma, você não deveria estar em um relacionamento ainda. Você tem trabalho interno a fazer. A imaturidade disfarçada de era da vingança. Homens fazem isso também. Minha era da vingança. Agora ele vai ver. Isso não é maturidade. Isso é reação emocional infantil. Estamos transformando o crescimento pessoal em espetáculo. Estamos usando disciplina como arma. Estamos usando evolução como provocação. E quando o crescimento nasce do ódio, ele não sustenta. Porque um dia a raiva acaba. E se você não aprendeu a se amar sem ela, tudo desmorona de novo. Os 20 anos não são para provar, são para construir. Dos 18 aos 29, muita gente vive em uma ilusão perigosa. A ideia de que sempre existe algo melhor lá fora. Um parceiro melhor, uma vida melhor, uma versão melhor de tudo. Mas raramente se pergunta, eu estou sendo melhor? O melhor lá fora, muitas vezes, é só a projeção do pior aqui dentro. O que realmente pode ser melhor é você, sua disciplina, sua maturidade, sua autoestima real, não a performática das redes sociais. Amor. Não é desculpa para se abandonar. Um relacionamento saudável não exige que você desapareça. Não exige que você pare de se cuidar. Não exige que você se abandone. Se isso acontece, algo está errado. E não é só com o outro. Amar alguém não significa parar de amar a si mesma. O mundo está cansado da guerra entre gêneros. Essa guerra constante entre homens e mulheres é exaustiva. Ela não cura, ela não constrói. Ela só alimenta ego, ressentimento e divisão. Se o mundo acabasse amanhã, seríamos mais gentis, mais compreensivos, mais humanos. Mas agimos como se o tempo fosse infinito. Não é. A verdade final. Tudo é projeção interna. Aquilo que você culpa no outro geralmente revela o que você ainda não resolveu em si. Se algo não deu certo, aprenda. Se doeu, cure. Se acabou, cresça. Mas não transforme autocuidado em vingança. Não transforme evolução em ataque. Não transforme amor próprio em espetáculo. Cresça porque você merece. Cuide-se porque você é responsável por si. E ame-se antes, durante e depois de qualquer relacionamento. Não por revanche, mas por maturidade.